Olá, agora eu quero explicar para vocês, você que está me acompanhando nesse momento, vou explicar um bocado como funcionam os pagamentos, porque nós estamos numa campanha de recrutamento. Para você que estiver interessado, pode se inscrever para poder trabalhar junto com a empresa. Só que a empresa, a Casa de Apostas de Lima Relatórios, está dividida por três partes principais, que são os agentes da empresa. Os agentes da empresa são as pessoas que trabalham nas vias, procurando pessoas interessadas em apostar. E também tem os assistentes da empresa. Os assistentes da empresa são aquelas pessoas que recebem, que dão um atendimento via e-mail, eles recebem todas as cartas, ou seja, todas as faturas que o assistente manda. E temos também a área de funcionários administrativos, são as pessoas que trabalham na gerência da empresa, que controla todo o elenco da empresa. Então, como é que funciona? Vou explicar como funciona o pagamento. Lembrando, estamos aqui a falar como funcionam os pagamentos. E lembrando, mais uma vez, estamos numa campanha onde nós estamos convidando as pessoas para trabalhar dentro da empresa. Por esse motivo, estamos aqui a explicar como funcionam os pagamentos, as pessoas a observarem que é uma empresa séria. Por isso, estamos a dar aqui essa oportunidade para a pessoa se inscrever. Então, como disse, são três áreas principais que nós temos na empresa, que é a área de agente, e a área de assistente, e a área de funcionários administrativos. Os agentes da empresa, ou seja, os agentes da empresa, como é que eles ganham? Os agentes da empresa, sempre que eles efetuam, ou seja, sempre que um cliente aparece até eles, esse cliente faz pagamento, esse valor, como ensinamos aqui, esse valor não é pago diretamente no agente. Esse valor é pago nas nossas plataformas que estão disponíveis, que é PayPay, ou como as outras plataformas de pagamento que a Casa de Apostas no Relatório tem trabalhado. Nesse contexto, os clientes vêm e fazem pagamento e vão fazendo pagamento sempre. O agente da empresa ganha a cada 30 dias, ou seja, sempre que um cliente vem e faz o pagamento da aposta, esse valor é contado lá na direção da empresa, quanto a cada valor que essa pessoa, que esse agente conseguiu do seu cliente. Então, quando completa os seus 30 dias, então esse todo valor, suponhamos que ele conseguiu arrecadar 100%. Nesse caso, podemos dar aqui exemplo, 100 mil kwanza que esse agente conseguiu arrecadar durante esses 30 dias. E quando conseguir esses todos os valores, esse valor é dividido por duas partes, ou seja, o agente fica o seu valor de salário, o seu valor salarial, o seu valor é de 50%. Nesse contexto, é 50 mil kwanza que esse agente recebe a cada 30 dias. Nesse contexto, o dinheiro que ele acumula, ele recebe 50% desse valor das pessoas, do valor pago pelas apostas. E como é que funciona o pagamento para os assistentes? Os assistentes funcionam da seguinte forma. Para os assistentes, sempre que eles recebem as cartas, ou seja, os ID, tanto as faturas por e-mail, os assistentes, eles trabalham dentro do e-mail, eles atendem a chamada, eles trabalham com atendimento ao cliente. Então, nesse contexto, sempre que eles trabalham, vão atendendo os clientes. E se porventura, nesses clientes que eles vão trabalhando, um dos clientes conseguir acertar uma das jogadas, nesse caso, sempre que um cliente conseguir acertar uma das jogadas, esse cliente, ou seja, esse assistente fica com o valor da aposta pago, o valor pago pela aposta. Ou seja, suponhamos eu sou o cliente, eu efetuei uma aposta de 100 kwanza e eu acertei, ou seja, eu fiz uma aposta de 100 kwanza e conversei com esse assistente por via e-mail. Logo conversar com esse assistente por via e-mail, e eu, se porventura eu ganhar essa aposta, automaticamente o assistente que me atendeu fica com 100 kwanzas do meu valor que eu efetuei na aposta. E eu fico com o valor do meu valor ganho
que é da jogada. Assim funciona somente. Isso funciona para cada cliente que esse assistente receber. E se porventura sempre que um cliente acertar, ele fica com o valor pago na aposta de que esse cliente efetuou. É assim que funciona o pagamento dos assistentes. E como é que funciona o pagamento dos funcionários administrativos? O pagamento dos funcionários administrativos funciona da seguinte forma, da seguinte maneira. Lembrando que são 3 áreas que eu expliquei aqui. Então, já para os funcionários administrativos, lembrando que funcionários administrativos é composto por secretários, é composto por financeiro, é composto por supervisores e todo esse elenco. E como é que eles ganham? Sempre que um assistente conseguir, durante um período de 30 dias, sempre que esse assistente conseguir 10 clientes que acertaram, durante um período de 30 dias, os funcionários administrativos também recebem um valor. Os funcionários administrativos também recebem um valor. É assim que funciona. Mas só que nesse período de 30 dias, se porventura um assistente não conseguiu 10 pessoas que acertaram, que conseguiram acertar a jogada, quer dizer, ele vai tentar, o funcionário administrativo vai tentar talvez aguardar um outro assistente que vai lutar, conseguir. Se não conseguir, assim sucessivamente, até um dos assistentes conseguir arrecadar 10 clientes que acertaram durante um período de 30 dias. E sempre que no período de 30 dias um assistente conseguir 10 clientes que acertaram, automaticamente todos os funcionários administrativos recebem um valor. Ou seja, suponhamos que são 10 clientes que acertaram, 10 clientes de um assistente acertaram. Nesse caso, o valor de cada cliente que ele apostou vai ser pago a cada funcionário administrativo. Suponhamos, se esse funcionário pagou 100 kwanza, é pago também. Esse aqui pagou 100 kwanza, é pago. Quer dizer que a cada 10 clientes é pago para um funcionário administrativo. A cada 10 clientes é pago para um funcionário administrativo. Ou seja, só 10 clientes de um funcionário administrativo, só 10 clientes que acertaram de um assistente, se um assistente conseguir 10 clientes, só 10 clientes já vai dar para pagar todos os funcionários administrativos. Só que nesses valores que eles vão receber, o mesmo valor que eles vão receber, como é feito a diferença no caso dos cargos? Nesse caso, os valores é dividido, ou seja, é multiplicado por número de vezes. Ou seja, suponhamos, estamos a dar aqui exemplo que o secretário, o valor dele é multiplicado por 2 vezes. Suponhamos se naqueles 10 clientes que um assistente conseguiu, 10 clientes que ele conseguiu durante um período de 30 dias, 10 clientes que acertaram, aquele 100 kwanza que aquele cliente apostou, aquele 200 kwanza que aquele outro cliente apostou, aquele assim somente no período de 10, suponhamos aquele 100 é multiplicado, aquele 100, totalizando o valor todo, aqueles 10, totalizando o valor todos, suponhamos o total dos 10 bateu 10 mil. Naquele 10 mil vai se multiplicar por 2. Suponhamos que o secretário, o valor dele é multiplicado por 2. Vai se multiplicar por 2. Suponhamos 10 mil multiplicando por 2, já sabemos que é 20, não é? Nesse caso, que o valor que o funcionário administrativo, que é o secretário, recebe que 20 mil kwanza. Mas só que esse valor ele não recebe a cada 10 vezes que um acerta. Ou seja, a cada 10 vezes é contado, mas o valor ele só recebe o valor a cada 30 dias que ele vai receber. É assim que funciona o pagamento para os funcionários dentro da empresa, da casa de aposta de números aleatórios. Então, para você que está aqui me acompanhar, eu sou Antônio Gomes, sou o primeiro CEO e sou o fundador desta empresa, que hoje é uma das melhores casas de aposta do mundo. Muito importante que eu quero explicar para vocês. Quando um assistente recebe as apostas feitas pelos clientes dentro da casa de aposta de números aleatórios, quando ele recebe, lembrando que o assistente trabalha com os e-mails, como é que funciona? Se porventura o cliente fez pagamento, fez jogada no simples, fez uma ficha simples, nesse caso, sempre que um cliente faz o pagamento na simples, faz a jogada na simples,
quando esse cliente acerta, o assistente fica, o valor que o assistente recebe é o valor pago na posta. Ou seja, suponhamos eu sou o cliente, se eu paguei 1.100 kwanza pela posta e joguei a posta da Simples, se eu acertar, o assistente que me atendeu fica com o valor dos 100 kwanza de aposta. Mas se porventura eu jogar na múltipla, o assistente, e se eu acertar na múltipla, o assistente que me atendeu fica com 10% do valor que eu ganhei na múltipla. E nós sabemos que 10% é bem simples de se entender. Suponhamos que, só nós observamos que 10% dos 5.000 é 500 kwanzas. 10% dos 100 kwanzas é 10 kwanzas. É assim sucessivamente que funciona essa diferença do pagamento da múltipla e do pagamento de quê? Da Simples. Porque vimos aqui muitos comentários, algumas pessoas em outras no Facebook a fazer a pergunta como funciona realmente essa diferença da múltipla e da Simples no caso do pagamento para quem estiver interessado em trabalhar como assistente dentro da empresa. Então todo mundo está convidado por vir trabalhar junto conosco. Você que estiver interessado por vir trabalhar, não esqueça, se for possível, acompanhe novamente o vídeo para poder entender como funcionam os pagamentos. E caso estiver interessado em trabalhar conosco, deixe o seu comentário mais uma vez, deixe o seu comentário e nós entraremos em contato para poder trabalhar junto conosco. Outro ponto que eu queria aqui frisar, é muito importante, não menos importante, é sobre a jogada, como nós já aprendemos na nossa tabela, são 3 formas de jogada. Tem a Simples, tem a múltipla e temos a jogada de grupo. Então nós explicamos aqui, eu quero explicar aqui para vocês como funciona o pagamento para a fase de grupo. E suponhamos, a fase de grupo, nós vimos que tem fases, as fases representam o valor. Suponhamos a primeira fase, o valor da primeira fase, nós colocamos lá 50 kwanza. A segunda fase é o 100 kwanza, ou seja, as fases são os valores pagos na aposta. Suponhamos 50 kwanza é o valor pago da aposta. 100 kwanza, que é a segunda fase, é o valor pago da aposta. Suponhamos, quando um cliente joga na múltipla, quando um cliente joga quando um cliente joga no grupo, na parte do grupo, quando um cliente joga, automaticamente, sim, como eu estava a dizer, quando um cliente faz o pagamento, por exemplo, na jogada de grupo, ele faz o pagamento na primeira fase, que é os 50 kwanza. Sempre que esse cliente acertar, o assistente que lhe atendeu, onde ele mandou os dados da fatura, o ID da sua jogada, sempre que ele acertar, o assistente fica com o valor, da mesma forma que eu expliquei, o assistente fica com o valor pago na posta do cliente. É assim que funciona, nesse caso, o pagamento do assistente. Assim que funciona. Lembrando que da mesma forma que funciona na múltipla, na Simples, também as 10 vezes que na Simples ou na múltipla é contado para se pagar para um funcionário administrativo, nesse caso para ser contado o assistente. Também não importa se o cliente jogou na Simples, se o cliente jogou na múltipla ou o cliente jogou na jogada do grupo. Só se conta o número de clientes que acertaram. Não importa se esse cliente, o jogada dele que ele acertou vem da Simples, ou vem da múltipla, ou vem da jogada do grupo. O mais importante para se pagar para o funcionário administrativo, conta-se por número de clientes número de clientes que acertaram, ao ser atendido por um assistente. É assim que funciona o pagamento, tanto para o assistente quanto para os funcionários administrativos. Lembrando que para os agentes que trabalham nas vias, para você que estiver interessado, talvez trabalhar como agente, o pagamento, como disse, o pagamento é feito a 50% de tudo quanto esse assistente conseguir
receber de pagamento dos clientes durante o período de 30 dias. Ele recebe 50%. É assim que funciona o pagamento dentro da casa.